Olá, tudo bem? Nesse momento eu quero compartilhar uma palavra que o tema é governo de Deus ou governo de homens. E eu quero começar lendo aqui o livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: Porventura pode sair da fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? É uma pergunta, né? Aí Tiago responde: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco nenhuma fonte pode dar água salgada e doce ao mesmo tempo. Nenhuma fonte pode produzir água salgada e doce ao mesmo tempo. E essa mensagem é muito poderosa porque aqui você vai aprender sobre a verdadeira sabedoria. Entendeu? Você vai ver a diferença de um governo de Deus, constituído por Deus, e um governo que é forçosamente constituído por homens. E também eu quero fazer uma colocação importante aqui, que eu não vou citar nomes de pessoas contemporâneas, mas sim os personagens das pessoas bíblicas, como Moisés, José, Daniel, dentre outros. E agora nós vamos começar, né? Quem que era escolhido para governar? Eu vou falar 7 características de quem era escolhido para governar. Alguém que fosse de dentro da casa de Israel, né? Por exemplo, Moisés, ele foi escolhido por Deus, né? E ele era israelita, mesmo que tivesse por um período de tempo sido criado, né, e crescido no Egito, né? Mas interessante foi a sucessão de Moisés. Eles não foram lá, Deus não ungiu alguém de fora do arraial, de fora, né, que fosse hoje colocado como alguém do mundo, né? Hoje nós temos ouvido a expressão, né? Ah, nós não vamos levantar ninguém daqui de dentro da igreja para governar sobre nossas vidas. Preste bem atenção, preste bem atenção. Qual é o erro de não fazer isso, né? E quais foram as vias que Deus usou para levantar esses homens e essas mulheres num lugar de autoridade, diferentemente do que você tem visto hoje de repente nas mídias sociais, né? Moisés foi sucedido por Josué. E qual foi a via? Foi que Josué foi fiel à liderança de Moisés durante longos anos, né? E ele era de dentro. Segundo, José e Daniel, tinham o caráter de Deus. Daniel tinha uma vida de oração com Deus. José, ele foi provado pela traição dos seus familiares, dos seus irmãos, né? Pela mulher de Potifar, e ele foi provado e entrou pela porta certa no governo de Faraó, através de revelações dos sonhos, né? Porque ele era cheio do Espírito de Deus. Hoje as pessoas querem entrar para governar, para a política hoje por meio de gritos, por meio de acusações. Isso não estou falando, isso não estou me referindo a pessoas lá de fora, estou me referindo à igreja evangélica que precisa aprender como que esses homens e mulheres acessaram e puderam mesmo assim acessaram o governo na sua época e puderam mesmo assim continuar agradando a Deus com a sua vida de caráter. Como eles entraram? Por uma atuação sobrenatural de integridade, sensatez, honra e sabedoria. Como eles entraram no reino vigente da sua época, por integridade, sensatez, honra e sabedoria. Não, hoje parece que é totalmente o contrário, né? Por corrupção, por acusação, por tolices e desonras, né? Quanto mais mal alguns falam do outro lado que está demonizado, ou da direita ou da esquerda, aqui eu não estou citando nomes e nem nunca vou citar, porque eu estou pregando,
né? Não sobre um partido. Eu estou falando sobre a Bíblia e o reino de Deus, e você precisa aprender essa verdade maravilhosa que está aqui na Bíblia de Deus. Qual foi a via que eles entraram num governo vigente da sua época? Pela integridade, pela sensatez, pela sabedoria e pela honra. Quarto, nós já falamos três características. Agora modelos de esses homens eram modelos de respeito, de lisura, de humildade, né? Olha que interessante nós fazemos uma breve análise aqui. Os mártires, né? Lutero, John Hus, John Wycliffe, né? E outros de Atos dos Apóstolos, esses homens e mulheres, eles morreram por amor ao Evangelho. Mas os, entre aspas, pastores e lideranças, os super sabichões de hoje, eles difamam e matam pelo seu posicionamento político. Olha só que vergonha isso, hein? Vocês estão contrariando a palavra de Deus, porque os princípios, os mesmos princípios que vocês pregaram a vida toda, 5, 10, 20, 30 anos, vocês falaram sobre amor, falaram sobre respeito, sobre sabedoria, sobre honra e assim sucessivamente. São esses mesmos princípios que vocês pregaram no altar que vocês estão quebrando, que esses líderes aí, ó, que essas pessoas que estão acusando, que estão, né, corruptas, insensatas, tolas e desonram pessoas por causa de um posicionamento partidário, estão quebrando, esquecendo que o nosso Deus maravilhoso está vendo. Eu não estou falando o nome de ninguém, preste bem atenção. O verdadeiro amor está ali, ele está aberto no livro de 1 Coríntios capítulo 13. Ele é paciente, ele não se vangloria, ele não é arrogante, ele não guarda ressentimentos, né? Olha só a lista que Deus estabeleceu do padrão de amor segundo o coração de Deus, né? Sexto, conveniência versus inconveniência. Aquilo que é conveniente para essas pessoas que estão acusando, denegrindo, sendo desleais nas mídias sociais, quebrando os princípios que eles mesmos pregam no altares, né, das suas denominações. Infelizmente, isso é com grande pesar que eu trago essa verdade aqui, para que esse vídeo se espalhe pelo Brasil e pelo mundo, trazendo um tipo de prumo para nós medirmos a nossa vida e a nosso parecer sobre governo, sobre política, sobre reino de Deus verdadeiramente, né? Um prumo, assim como em Amós 7,7, né? Para ver se nós estamos construindo paredes, conceitos tortos na nossa vida, né? Conveniência e inconveniência, né? Se eu já tenho, vou colocar um primeiro ponto aqui. Se eu já tenho estabilidade financeira, eu apoio o lado A. Se eu não tenho, eu apoio o lado B. Por quê? Porque não está me afetando essa crise, não está me afetando porque eu estou estável. Os outros que se virem, vamos colocar assim, né? Mas isso é muito preocupante. Agora, sétimo, o que realmente importa para você? O que realmente importa para você? O que realmente importa para Deus? O que realmente importa para o reino de Deus, né? Já pensou hoje se Jesus fosse acessar, vivesse aqui em nossos dias atuais, contemporâneos, os vídeos desses pseudos convertidos que estão aí denegrindo, insensatos, tolos e desonrando, falando de defeito de pessoas, falando de partido A ou partido B, falando mal. Eu cheguei a ouvir um cara aí que é um filhinho de papai falando que o outro candidato é podre. Meu Deus, que vergonha, né? Poderiam afirmar hoje, essas pessoas mesmo quase colocam assim uma camisa, uma faixa no seu peito e fala: não entre na minha igreja, porque aqui na minha igreja nós somos do partido tal. Só entre aqui se você for ou da esquerda ou da direita, né? Se você não é da direita ou da esquerda, vamos dar um exemplo aqui,
você está indo para o inferno, porque você tem que ter a mesmo parecer que o meu, né? Você tem que acreditar da mesma forma que eu, mesmo que eu estou me aliançando a um corrupto, a um mundano, a um idólatra ou alguém que está nas trevas. Preste bem atenção. Nós vimos no item 1 que nós temos que levantar alguém do povo de Deus, verdadeiramente convertido, que tenha respaldo de anos de conversão e de vida com Deus, né? Os mesmos princípios de Bíblia que falaram por anos não serve para eles, não cabe para eles quando se trata de governo, de política e de reino. Olha só, porque se servissem, né, eles não estariam com tantas discussões. Hoje nós vemos, eu não estou citando nomes de partido A ou partido B, presta bem atenção, né? Infelizmente, muitas pessoas que falam em nome de Deus estão totalmente fora da verdade de Deus, né? Chamaram, eu vi, infelizmente, quando eu vi, eu falei isso, meu Deus, e como eu fui mudando, porque, né, meus filhos pequenos estavam assistindo, minhas crianças, né, meu adolescente, e aí eu falei, meu Deus, a que ponto a igreja chegou, né? Mas aí eu quero saber, conforme Tiago, capítulo 3 versículo 17 fala assim, eu quero fazer uma pergunta para essas pessoas, né? Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois misericordiosa, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. A sabedoria que vem do alto, ela é pura, cheia de misericórdia. A sabedoria de Deus é longânima, né? Tem uma música que é cantada assim: aonde está Deus? O mundo está vendo Deus na vida de alguns aí que se dizem da luz, né? Aonde está a misericórdia, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vocês aprenderam, empregaram, ensinaram durante anos? Onde está a longanimidade? Ah, mas ele é do pecado, não sei o quê. Aonde está a tua vida de Deus? Né? E a pergunta é, outra pergunta, que partido? Me responde aqui. Hoje, se Jesus estivesse aqui na Terra, vivendo e não naquela época, que partido ele estaria defendendo? Ah, os que estivessem mais alinhado com a ideologia da Bíblia, né? Sim, de repente seria o ou ele apoiaria corruptos. Eu não estou falando de partido A nem B. Esse vídeo é para você ouvir daqui 5, 10 anos, durante toda a tua vida, as pessoas vão estar ouvindo. Eu não sei quem está ouvindo, eu não te conheço. Eu respeito o teu posicionamento, não sei o teu nome, mas eu tenho que trazer a luz da verdade de Deus. Né? Que partido Jesus apoiaria hoje na terra? Né? O partido, né? Eu só sei de uma coisa, que Jesus não participaria do partido dos fariseus, que são aqueles que misericórdia, pregavam amor, pregavam mansidão e domínio próprio, mas nas mídias sociais eles estão totalmente descontrolados. São senhores de si mesmos, senhores sabichões. Essa semana eu vi uma ministra de adoração reconhecida aqui no Brasil, tremendamente usada na adoração, chorando aos prantos, porque ela viu o estado que a igreja chegou, de brigas, de picuinhas, de acusações, de trevas. Olha só que vergonha, né? E aquilo ali me tocou profundamente, porque eu vi que era de coração verdadeiro, né? Jesus participaria hoje e sempre participou do partido do amor, o partido do reino de Deus. Essa é a verdade que nós precisamos fazer parte, é do reino de Deus, do reino do seu filho de amor. Aleluia, né? Coloque seus interesses sob o domínio, aqui é o reino de Deus, ó, sob o domínio do reino de Deus, não sobre. Os seus interesses não devem, o seu interesse é esse daqui, ó. Ele tem que estar sob, embaixo do domínio próprio. Aleluia, Jesus. Lealdade não é corrupção. O leal não é corrupto, corruptível ou corrompido. Eu vou falar 10 frases sobre lealdade que Deus me deu, as minhas frases. O desleal, segunda, aceita qualquer proposta, seja ela grande ou pequena.
A verdade parece mais doer nos fariseus do que nos sábios. Quarta, a mentira sempre engana quem vive nela. Quinta, os laços da mentira são tão apertados que criam marcas da miséria. Preste bem atenção. Os laços da mentira são tão apertados que criam marcas da miséria. Sementes da verdade crescem e viram princípios para a vida. Sétimo, distorção de consciência e realidade cria um ambiente de mentira. Distorção de consciência e realidade cria um ambiente de mentira. Oitavo, a responsabilidade anda sempre com a verdade em direção à integridade. A responsabilidade anda sempre com a verdade em direção à integridade. Nono, o padrão da honra não é estabelecido pelo capitalismo, mas pela Bíblia. O padrão da honra é estabelecido não pelo capitalismo, mas pela honra. Não pelo partidarismo, mas pelo amor. A honra não deve ser deixada de lado quando ninguém está te vendo. Quando você acha que Deus não está te vendo, quando você está postando os vídeos aí e rejeitando pessoas, né? Rejeitando pessoas. Você acha que está rejeitando, né, o partido, mas às vezes você está humilhando até pessoas nas redes sociais. Eu quero abrir aqui a Bíblia, te convidar você a abrir para nós fecharmos. Lucas capítulo 6, 43, diz que a boca fala o que está cheio o coração. E hoje nós temos uma dissimulação, né? Muitas divulgações sobre fake news, né? E eu tenho uma frase que a fake news sai de dentro de um coração fake. A fake news sai de dentro de um coração fake. Né? Lucas 6, 43, 44 e 45, né? Quando se refere a uma árvore que ela produz o fruto, né? Então, eu vou achar aqui Lucas 6, 43, Lucas 6, 43, vamos lá. Abra sua Bíblia aí e me ajude também. Lucas 6, 43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Não é eu que estou falando a verdade aqui, entendeu? Se o teu coração tiver coisa boa, você vai tirar coisas boas, frutos bons. Se o teu coração tiver rancor, vingança, revanchismo, se tiver coisas ruins, a Bíblia está falando aqui, é isso que você vai tirar do teu coração. Essas trevas que está saindo, essas situações não resolvidas. Nós precisamos tirar todo engano, todo fake do coração, né? Se humilhe diante de Deus, né? Comece a mudar, retire esses vídeos. Se você postou algum vídeo errado no YouTube, peça perdão a Deus. Eu não sou Deus, Deus vai te perdoar, você e Deus. Eu não sei o nome, não falei nome de nenhum candidato. E o versículo continua, porque da abundância do coração fala a boca. Se a boca está cheia de fake news, ela vai falar fake news, vai falar enganos, né? Aqui eu quero trazer mais uma coisa, porque quem governa, você vai decidir quem governa sobre sua vida aqui na terra. Ah, não, mas Deus governa sobre a minha vida, sim. Mas as alianças que as pessoas fazem aqui na terra, né? Você decide quem vai governar da sua vida quando você valida através da sua decisão, do seu voto, né? Seu voto valida quem ou que vai governar sobre sua vida. Obediência imposta ou proposta, né? Você vai obedecer porque alguém falou, porque uma denominação ou uma empresa falou que esse ou aquele é melhor, ou você vai buscar em Deus aquele que estiver alinhado verdadeiramente com a Bíblia, e não menos pior e não o melhor, entre aspas, né? Avivamento ou corrompimento, né? Alianças. Você valida quem governa sobre sua vida, que está alinhado com o reino de Deus, que tem respaldo, que tem vida com Deus, anos ali no altar de Deus, né? Justiça ou corrupção, né? A justiça fala de quem é ovelha, de quem está aqui sendo cuidado pelo bom pastor, e a corrupção fala do lobo, aquele que chega sorrateiramente, só de
anos e meio, 3 anos e meio, só por períodos eleitorais, né? Ordem e decência, né? A Bíblia fala para nós termos ordem e decência, até nas gravações dos vídeos aí. Veja, eu não citei nome de ninguém aqui, e eu respeito todos, e estou trazendo uma palavra sobre o governo de Deus ou governo de homens que possa trazer arrependimento e direcionamento para a vida de muitos aqui. Qual é a sua bandeira? A minha é a bandeira do reino. Como interage ou interfere no governo? Como José interagiu ou interferiu no reino, né? Como Moisés interagiu ou interferiu no reino, no governo, né? Nós tivemos exemplo aqui, como que uma autoridade, o sacerdote Eli, né? Que ele era pai de Finéias, ele era uma autoridade, tanto sacerdotal na época, como de julgar as causas de Israel, né? E ele foi omisso com relação à sua família, aos seus filhos. Qual que é o exemplo? Qual que é o exemplo do sacerdote Eli? Eu vejo em Eli omissão. Eu vejo no rei Saul desobediência, inconstância em obedecer com exatidão às instruções de Deus. O que você vê no rei Salomão? Nós vemos muita sabedoria, mas nós vemos também tolice quando ele se juntou às mulheres que eram idólatras. Nós vemos tolice quando ele decidiu a partir de tolices da vida dele. Muitas outras tolices. Qual que é o exemplo do rei Davi? Adultério, mas ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas na vida física dele, na vida particular dele, como rei, ele deixou pendências, ele deixou pecados para não ser seguidos. Qual que é o exemplo de José? Conduta de caráter ilibado, de governo, de autoridade, porque ele foi firme ali nos princípios que ele ensinava e que ele não deixou quando ele estava lá no alto novamente. Qual é o exemplo de Daniel? Ele decidiu firmemente no seu coração a continuar adorando um único Deus. Qual é o exemplo de Jesus? É o padrão de santidade. Jesus estabeleceu o padrão de santidade para todos nós seguirmos, né? Com misericórdia, como nós vemos, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, cheia de misericórdia, imparcial. Que glória, que maravilha, né? Então, que essa palavra venha trazer luz ao teu coração, né? E nós nós repudiamos, a igreja do Senhor repudia toda e qualquer obra das trevas que venham se autodenominar em nome de Deus, né? É que a igreja tenha humildade e sabedoria, humildade para agir nos momentos de eleição, humildade para não fazer aliança com pessoas corruptas achando que eles são do reino de Deus, que eles são incorruptíveis, né? Qual que são o histórico daquelas pessoas durante 10, 5, 10, 15, 20 anos atrás de política, de família, né? De ministério, né? Qual é o histórico desse candidato ministerialmente 5, 10, 15, 20 anos de política, né? De profissão? Então, que Deus traga a luz e humildade e sabedoria para a igreja, para que a igreja não se perca e não continue agredindo, não continue denegrindo, não continue atacando, expondo as suas motivações erradas nas mídias sociais. Que você, igreja evangélica, possa tomar um rumo verdadeiramente de arrependimento, de humildade, não de sabichão, como alguns, não todos, têm feito aí, deixado a desejar nas mídias sociais. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.